Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Leandro, mais uma vez, Leandro Dias, vai vir explicar um pouquinho pra gente um assunto sobre gerenciamento, mais um assunto, se você assistiu o nosso episódio anterior, você já sabe que nós estamos numa linha de pensamento assim, sou gestor, sou empresário, e agora, o que eu tenho que fazer? Então, o Leandro está vamos dizer assim, nos agraciando com um curso gratuito de como que você faz no anterior faz o PDCA, né? O passo a passo dessa metodologia para te ajudar na gestão empresarial. E hoje a gente vai falar sobre liderança. Então a gente criou um tema aqui que chama Agenda do Líder. Então, hoje o que nós fizemos? Nós vamos falar 8 princípios da liderança que a gente entende que é eficaz e precisa ser falado. Você que é líder, você que é empresário, você que é gestor, você precisa ao menos entender esses 8 princípios básicos. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, Leandrão, obrigado. Imagina. Por ajudar a gente aí, trazer esse ensinamento. Leandro, para quem não sabe, é consultor empresarial, trabalha justamente nessa área de gestão estratégica das empresas, em solucionar os problemas. Prazer grande estar aqui mais uma vez. Bom, vamos lá. A gente fala, né, Dani, sobre esses princípios que as empresas precisam, e mais uma vez, tá, gente? Quando a gente traz esses conceitos aqui para vocês, a gente tenta trazer da forma mais pragmática possível, né? Claro que todos esses temas aqui daria, né, um MBA aí de muitos e muitos meses, né? A nossa intenção aqui não é essa, a intenção aqui não é transformar, né, um black belt aqui, mas trazer essas noções principais que são importantes para os empresários, seja ele de que porte for, de segmento que for também, para a gente poder contribuir, poder ajudar, né, de uma forma mais clara, mais direta e mais objetiva. Então, passando por isso, né, Dani, você falou aí de 8 principais temas que a gente pode elencar. Eu começo pelo tema de visão e estratégia, né? Tudo tem que começar, a estratégia de uma organização, ela tem que começar da sua visão. A gente sempre fala muito sobre identidade organizacional, né? Missão, visão e valores e tal. E muito se perde em relação à questão da visão. E o que é essa visão? A visão nada mais é do que onde eu quero chegar. Eu preciso ter uma visão. Eu não deveria ter uma empresa que não tem uma visão, né? De eu querer ser ou melhor, ou maior. E essa visão ela tem que ser muito clara, né? Eu quero ser o maior distribuidor de medicamentos do estado de São Paulo até 2030. Pô, essa é uma visão muito bem estruturada, porque ela tem um objetivo, que é ser o maior distribuidor, um valor, né, que é do estado de São Paulo, até 2030, que é um prazo. E dentro dessa visão, a gente pode falar assim, fechando assim, ó, todo líder tem que ter visão. A visão é saber a visão de onde ele está, isso, né? Boa. Então ele tem que ter a visão de onde ele está e a visão de onde ele quer chegar. Isso. Então a gente começa falando pro líder, tem a visão de onde você está para onde você quer chegar. Isso. E vem o terceiro ponto que é tão importante quanto, que é o que eu vou fazer para eu sair do ponto A aqui para o ponto B, né? Que é onde eu estou e onde eu quero chegar. Então ter essa visão é muito importante para te levar para o patamar de crescimento que você quer, né? Ah, mas eu não tenho uma visão dentro da minha empresa. Qual que é o problema? O problema, não existe um problema, só existe que a probabilidade de você continuar patinando nesse mesmo patamar de faturamento, nessa mesma carteira de clientes é muito grande se você não tiver uma visão de crescimento. E essa visão de crescimento, ela faz parte da sua estratégia, ela tem que estar muito clara para todo mundo que está caminhando contigo. Então imagina que a gente está num barco, né, e a gente sai remando. Pô, se a gente não tiver uma visão, olha, nós temos que chegar naquela praia, naquela ilha, naquele porto, né, até o anoitecer do dia de hoje. Isso é uma visão.
Então, todo mundo que está comigo aqui, engajado nessa visão, nós vamos remar na mesma direção. Quando não há uma visão, eu estou remando para frente, você está para trás, ela está para o lado, o outro não está remando, o outro está remando rápido demais. Então, assim, isso pode gerar um conflito ali. Então, ter a visão com esse olhar estratégico para onde eu quero chegar e deixar isso muito claro para todo mundo que está caminhando com a gente. Show, maravilha. Então, gente, visão. O segundo ponto que a gente tem aqui é a parte de processos. Boa. Então, todo líder tem que pensar em processos. O que seria isso? Processos. Tudo que a gente faz dentro de uma empresa, ela tem os seus processos, é como se fosse uma esteira, né? Até lá na parte do PDCA a gente citou a questão da esteira. Ah, mas eu não sou uma indústria, eu sou uma empresa de serviços. Cara, você tem uma esteira, né? Onde você recebe o pedido, faz o diagnóstico, vai até o cliente, executa e vai embora. E voltando no episódio anterior, o líder, ele precisa... ele desenvolveu o PDCA, deu certo, aí que ele registra no processo. Para não perder. Boa. Então, assim, o líder assim, o bom líder, o bom gestor, ele tem que fazer o processo, porque se ele não documentar o processo, como que fala? Não padronizar. Não padronizar o processo, ele perde todo aquele trabalho que ele fez. Ele perde todo o histórico. Pô, você fez tudo aquilo lá, Exatamente. achou o diagnóstico e não padronizou, perdeu. Daniel, e quando você não tem essa padronização, você não tem previsibilidade, você não tem repetitividade do processo e previsibilidade do resultado do processo. O processo ele é um meio para um fim. O fim é o resultado. O fim é o faturamento, o fim é a venda, o fim é a receita. Agora, para eu ter essa receita, esse faturamento aqui, eu tenho um processo que eu preciso seguir. Se eu rodei um processo, esse processo rodou legal e eu não padronizei ele, eu vou ter um serrote aqui. Hoje deu certo, amanhã eu não sei se vai dar. Hoje pode ter dado, amanhã não, depois de amanhã dá. Só como é que você gera uma empresa assim? Você está brincando com o seu sonho, você está brincando com a sua empresa. E com o sonho das outras pessoas. Exato. Porque os meus funcionários, por exemplo, eles podem olhar para mim e falar, cara, eu não quero mais ficar aqui. Que é o próximo passo, que a gente pode falar assim, o item 3 de um bom gestor, de um bom líder, é aquele que olha para pessoas. Exatamente. Então a gente já passou visão e estratégia. Processos. Boa. E agora pessoas. O bom líder é aquele que olha para as pessoas. Sem dúvida, porque é o seguinte, Daniel, você pode ter o melhor processo do mundo, você pode ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, você pode ter tudo. Se você não tiver, que eu sempre falo, das minhas frases, que eu sempre uso, a pessoa certa, no lugar certo, fazendo o que é certo e sendo recompensada por isso, você vai naufragar. Porque tem gente que fala o seguinte, pô, mas eu tenho o melhor equipamento, pô, meu processo está ajeitado, por que a coisa não anda? Porque tem um ser humaninho ali pilotando aquilo que não está pilotando da forma correta. Então você tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Da outra vez que eu estive aqui, a gente falou sobre essa coisa e eu gosto muito de usar a ilustração do futebol. Eu não posso pôr um Neymar para jogar de zagueiro, de goleiro. E vai do líder saber onde é que estão as habilidades de cada uma dessas pessoas. Para botar o Neymar jogando lá na frente, porque ele é leve, ele é rápido, ele é ágil, ele é um bom atacante. Eu preciso ter, numa bola parada, eu tenho um Messi no time, eu vou pôr o cabeça de bagre para bater a falta. Não, é o Messi que vai bater a falta, porque a minha probabilidade de aumentar o meu resultado é melhor, é maior. Então, o líder, ele precisa saber jogar com isso, trazer as pessoas certas. E a gente, ainda dando um exemplo de futebol, conforme o seu adversário, você arma seu time. Exatamente. Conforme o meu desafio, a minha visão, a minha estratégia, né? Eu organizo isso. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, eu preciso trazer as melhores pessoas, é isso que a gente precisa pensar. Se você olha para o seu time hoje, você fala assim, pô, tem um bando de cabeça de bagre aqui, cara, dificilmente vão te levar para o patamar que você quer, né? Então você precisa ter isso na cabeça, eu preciso trazer os melhores. Ah, mas eu ainda não tenho condição de trazer os melhores. Tá, traz os melhores dentro da sua condição. Mas tenta trazer os melhores, se esforce para isso e não abra mão disso. Tendo esses melhores aqui, agora você vai ter o trabalho de reter esses caras aqui. Porque se você não tiver processos padronizados, você não tem uma visão, você não tem uma estratégia, e uma outra empresa que tiver isso a oferecer, ele leva esse teu cara embora. E você vai ficar na mão. E você vai começar o processo tudo de novo. Então tem gente aqui do seu lado crescendo e avançando e você patinando por causa disso. Então,
você pode estar errando no momento de trazer as pessoas, de escalar as pessoas para jogar nas posições certas e de reter essas pessoas aqui dentro, né? Com tudo isso que a gente falou, com a questão de processos, com a questão de estratégia, etc. Então, esse capítulo de pessoas é muito importante para a gente pensar em treinamento dessas pessoas, desenvolvimento dessas pessoas, e aí para isso também existe uma infinidade de plataformas as pessoas, hoje. Que você falou, na área certa. Exato. Então, uma pessoa que ela é mais comunicativa, você põe ela pra ficar quieta o dia inteiro. Exato, exatamente. E o contrário também. Que é mais criativo. Então, por exemplo, eu preciso de alguém aqui para operar uma máquina que é dentro de um lugar, que tem um calor e tal, né? Pô, de repente essa pessoa não encaixa muito com isso. Então tem barras que não adianta forçar, né? Pelo contrário, você tem que buscar aquelas pessoas que falam, cara, eu nasci para fazer isso, essa é a minha paixão, eu gosto de fazer isso, e aí a probabilidade disso aumenta para você ter um time cada vez mais forte para te levar para o caminho que você quer chegar. Show. Um outro ponto que a gente pode incluir aqui no papel do líder, né? A gente chama de agenda do líder, estrutura organizacional. O que seria, como que você definiria isso? Entender sobre a estrutura. Eu entendo que sim, o líder ele tem que entender sobre a estrutura organizacional da sua própria empresa ou da empresa que ele está gerenciando. Sim, que fala muito com o que a gente citou agora, o exemplo da pessoa certa no lugar certo, fazendo o que é certo, da maneira certa. Né? Então, assim, ele precisa organizar essa estrutura de forma que não fique inchada, né? Então tem gente demais ou gente não fazendo nada ou fazendo pouca coisa, né? Porque isso vai onerar a tua folha e isso, né? Esse custo que você tem, né? Ele é muito alto para aquilo que você, para o negócio que você tem, ou tá subdimensionado. Cara, você devia ter aqui 4 pessoas aqui, você tem uma e essa uma tá descabelando, tá morrendo, tá tendo burnout, tá querendo ir embora, né? E você está com essa estrutura subdimensionada. Então, o grande segredo aqui na parte da estrutura é olhar para isso e saber ter flexibilidade e agilidade para se adaptar de acordo com as mudanças do mercado e do seu próprio negócio. Vai fugir um pouquinho, é que me veio aqui assim. Vamos lá. A ação, pelo que eu estou vendo aqui, a gente não vai falar da ação agora. Mas, por exemplo, a ação, quando eu falo ação, é na mudança de peça. Ela tem que ser feito rápido? Ou você... Não, primeiro você... Vou tentar dar um exemplo mais prático. Tem um funcionário. Aí você fala assim, pô, mas eu não sei se... Sabe se tá ainda... Não sabe se tá legal, se não tá. Se tá olhando os números, e você fica... Sabe aquela dúvida? Uhum. Aí você fala, na dúvida, age rápido, que a gente já ouviu falar várias vezes. Né? Às vezes os empresários, eles pecam muito em demorar a tomar uma decisão. E aí, essa demora, muitas vezes, atrapalha o rendimento da empresa, da organização, da estrutura. Essa é uma pergunta extremamente complexa, né? Porque, assim, você pode agir rápido e agir errado. Então, isso. E aí você matou o mensageiro, né? Ou você pode demorar também e essa pessoa está contaminando ali a tal ponto que essa contaminação alastrou de um jeito que a hora que você tirar... tem outro contaminado. Não, já levou uns 5 embora com esse problema. O que eu digo para esse tipo de coisa, de uma forma mais simplista, né? Porque essa é uma resposta complexa, né? Que daria um outro podcast só para falar de pessoas, etc., de comportamentos e tudo mais, mas que entra naquilo que a gente fala o seguinte, cara, fatos e dados. Contra fatos e dados não tem argumento. Então, por exemplo... eu tô com uma pessoa aqui que eu tô com dúvida se ela tá produzindo, né, o tanto que deveria, se ela tá entregando, se ela tá, né? Começa a medir, faz um acordo com ela, define, né, uma meta, um resultado que você espera dela dentro de um determinado prazo e começa a medir. Né? E aí você vai conseguir, dentro desse processo de avaliação, enxergar se ela tem uma lacuna técnica, se ela tem uma lacuna comportamental, se o número dela não está entregando. Eu sempre sugiro o seguinte, crie um modelo de avaliação de desempenho, um modelo justo de avaliação, né? Avaliando a parte do comportamental e do resultado. O resultado é o que ela tem que fazer, e o comportamental é o como ela faz esse o quê. Né? Então, crie esse modelo, avalie,
né, com o olhar, e aí com fatos e dados isso vai nortear a sua decisão, né? Mas, de novo, daquela forma, pô, se a pessoa tem uma lacuna técnica, uma lacuna comportamental, existem planos que você pode fazer para desenvolver essa pessoa dentro dessas lacunas para que ela melhore. Muitas vezes já vi vários casos de gente que estava assim, cara, esse cara aqui, não aguento ele mais um mês, vou tentar uma última coisa aqui. Hoje o cara é um dos maiores, que melhor produz dentro da organização. Perfeito. Por quê? Porque existe um plano para aquilo. Agora, é óbvio, né? Pô, você definiu, você mediu, o resultado tá ruim. Você chamou, conversou, deu feedback, orientou, treinou, o resultado continua ruim. Cara, aí realmente não tem muita mágica aí, não. Show, maravilha. Então, assim, ó. Então, só recapitulando, primeira parte do princípios, vamos dizer assim, para um líder, né? Visão e estratégia. Segundo, o processo. Terceiro, a visão, pessoas, entender de pessoas. Quarto, estrutura organizacional. Então, você tem que entender, dando um exemplo, a pessoa, se ela está no lugar certo, né, fazendo a coisa certa. Isso. O quinto, então ele tem que ter, acredito que ele tenha que ter muito bem definido metas e resultados. Perfeito, perfeito. Que está ligada lá na visão. A visão é minha grande meta, meu grande objetivo. Ser o maior do estado de São Paulo em 5 anos. Ser o melhor, né? De repente, você já é o maior. Agora você quer ser o melhor, né? Então, essa é a grande meta. Agora, como é que eu vou fazer essa minha turma aqui? Eles vão olhar para essa visão e vão falar assim, pô, que legal, né? Tem uma visão. Mas como é que eu chego lá? O que eu preciso fazer? Aí eu quebro essa visão em metas menores, de acordo com que cada um de nós saibamos quais são os entregáveis esperados de cada um, que vai somar esses tijolinhos para construir essa grande visão. Se eu não me engano, no nosso podcast você até comentou, a visão, vamos dizer assim, a meta é faturar X. E aí chega, como que você vai trazer isso pro porteiro? Ele fala, eu não vendo, não faço nada. Isso, só exatamente. que você quebrou isso daí e na parte dele você vai trazer, olha, você tem que atender com mais agilidade, mais rapidez. Se um cliente chega aqui, você atende rápido, faz assim, faz assado. Daniel, o professor Falcone fala isso dentro de uma das entrevistas que ele dá, que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte, que a meta tira a pessoa da zona de conforto dela e projeta ela para um outro patamar. Ela vai apoiar nesse crescimento da pessoa. Porque a pessoa hoje, ela produz, vamos inventar aqui, se fosse uma fábrica de canetas, ela produz 10 canetas por dia. Você vai falar assim para ela, por que você não produz 15? Ela vai dizer assim, porque eu não sei. Se eu soubesse produzir 15, eu já estaria produzindo. Eu produzo 10 porque eu sei produzir 10. Agora, para eu produzir mais 5, eu vou ter que aprender algo diferente. Eu vou ter que refazer o meu processo, eu vou ter que reajustar a minha máquina, eu vou ter que pensar na minha cadeia de insumos, eu vou ter que pensar em toda essa conexão que existe para eu produzir mais 5. Então, veja, quando você fala o seguinte, tudo bem, até agora você produziu 10, você sabe produzir 10. Agora a tua meta é 15. Ele vai ter que aprender novas coisas, ele vai ter que se desenvolver em novas coisas. E aí que está o grande barato da meta, que vem puxar as pessoas para um lugar de aprendizado, de desenvolvimento, de ruptura, de sair dessa zona de conforto. Então, ter essas metas é importante, até para que você consiga entender o seguinte, para eu crescer, é a teoria da loucura de Einstein, né? Assim, o conceito de loucura é você querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, para eu crescer, eu preciso fazer coisas diferentes. O que eu tenho que fazer diferente? Então vamos estudar, vamos analisar, vamos buscar o que o meu concorrente está fazendo, que existe um equipamento mais moderno, existe uma plataforma hoje para medir resultado, para desenvolver pessoas, enfim. Tecnologia. O que é que eu vou fazer de diferente para eu aumentar a minha produção? Só que eu só consigo fazer isso com medição, resultado, indicadores. Lembra? Você só gerencia aquilo que você mede. Ah, eu não meço nada aqui dentro da minha vida. Então você não tem gerenciamento. Perfeito. O item, vamos dizer assim, o sexto princípio que a gente pode colocar aqui, cultura e valores. Eu sei que isso daí também a gente vai tentar falar um pouquinho num outro episódio específico de cultura e valor, porque acho que de dentro desse tópico tem mais um monte. Então, mas só uma coisa rápida, o que seria esse cultura e valor que tem que estar na agenda do líder? Valor, Daniel, é aquilo que é inegociável.
é aquilo que eu não abro mão. Você, Daniel, tem seus valores familiares, religiosos, você tem os valores lá na sua casa, né? Ó, na minha casa não admito isso, não permito isso, na minha casa isso tem que ser feito. Cada um de vocês está nos assistindo também tem aí seus valores. E as empresas também. De coisa que a organização, como um organismo vivo, ele admite, ele não admite, ele tolera, ele não tolera, ele incentiva. Então, todos os comportamentos dentro de uma organização, seja tudo aquilo que eu faço, seja o que eu não faço, o que eu permito, o que eu não permito, o que eu obrigo, o que eu não obrigo, eu estou mandando mensagens o tempo todo e criando esses traços culturais que vão conversar com esses valores. Então, dentro da organização, eu preciso ter pessoas que estejam alinhadas a esses valores, né? Então, tem coisa que para mim é valor e que para uma pessoa caminhar comigo, os valores vão ter que ser parecidos, porque senão vai haver uma ruptura de valores, né? Imagina um casal, por exemplo, né? O cara é caseiro, ele não gosta de beber, ele não gosta de barulho, ele gosta de sossego. Aí ele arruma uma pessoa que gosta de tomar uma, que gosta de festa, que gosta... Isso vai causar um estresse ali, porque um puxando para cá, outro puxando para lá, e um reclamando do outro. Eles não precisam ser iguais, mas tem que estar com o mesmo exatamente, valor, a mesma mas os mesmos propósitos. Um fala o seguinte, cara, o meu desespero é a palavra casamento, me dá até coceira, e o sonho da outra pessoa é casar. Sabe? Um odeia animal, o outro que é pai de pet, mãe de pet, sei lá o que é de pet, né? Então tem uma ruptura aí. Então essa questão dos valores é muito importante. E a cultura, todos os traços culturais dentro da sua organização falam sobre a cultura. E a cultura é aquilo que você faz, não é aquilo que você fala. Não adianta eu falar, não, porque aqui na minha empresa nós somos uma empresa inovadora, nós somos uma empresa aberta às ideias, mas toda vez que alguém vem dar uma ideia, a gente corta a ideia, a gente critica a ideia. Nós somos uma empresa onde todo mundo tem liberdade para falar o que quer, só que para falar com o dono. Consegue falar uma vez por ano, porque o cara tem uma secretária que nunca deixa ninguém acessar. Então, o que fica para a organização, no seu DNA, nas entranhas da empresa, é aquilo que é feito, não aquilo que é dito. Então é muito importante cuidar dessa questão da cultura que muita gente negligencia e muita gente que pode estar nos assistindo e falar, mas a minha empresa é pequenininha, eu nem tenho cultura. Você tem. Você não sabe que tem, mas tem. Qualquer empresinha tem a sua cultura, seus traços culturais. Nós somos uma empresa feliz, uma empresa nervosa, uma empresa triste, uma empresa audaciosa, uma empresa arrojada, uma empresa inovadora. E aí entra aquele lance, o que está no papel condiz com o que está na prática? Exatamente. E aí é o pior. Pior é quando não está. Então, pior do que você... Aqui é uma empresa feliz, aí você vê lá a cultura da empresa, todo mundo que entra feliz sai... Exato. Amarrado. Exato. Então, assim, pior do que você não escrever ou não definir a sua cultura desejada é você escrever uma coisa e fazer outra, né? Porque até uma das grandes gurus de cultura organizacional, né, a Carolyn Taylor, ela tem um livro que ela fala, né, do Walking the Talk, que é o, né, fazendo o que eu falo. Né? Então, assim, precisa ter uma sincronia entre isso, porque senão você cria uma desestabilização dentro da organização muito doida. Porque é horrível você ir trabalhar num ambiente que você não sabe se amanhã a empresa vai estar lá, se eu vou ser mandado embora, amanhã eu não vou, hoje o cara me elogiou, mas amanhã ele pode. Então, assim, as pessoas ficam nesse negócio porque você não tem uma cultura definida, você não tem alinhamento com valores, você não tem isso declarado e vivenciado na prática do dia a dia, e isso afeta, sim, sem dúvida nenhuma, os resultados. Show, Lê. O item, vamos dizer assim, o 7º princípio de um líder, que tem que estar na agenda do líder, ali no dia a dia do líder, é a parte de comunicação. Boa. Hoje, Daniel, assim, muitas empresas tropeçam nisso que é básico, que é a comunicação. E é um problema social em geral, né? Primeiro, a gente tem que entender que comunicação é o que o outro entende, não é o que eu falo, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com isso. A comunicação não é o que sai de mim, e sim o que entra no outro. Isso, exatamente. Então, assim, ele precisa ter esse entendimento, e as organizações precisam entender a forma de se comunicar, para que essa comunicação seja efetiva, para que o recado que eu queira dar seja
de todos os pontos que a gente passou, da minha visão, da minha estratégia, dos meus processos, da minha estrutura, das pessoas, dos resultados, das metas, que isso fique claro. Muitas vezes, Daniel, eu caminho em diversas empresas pelo Brasil e muitas vezes eu detecto nesses diagnósticos que o problema nasce e morre na questão da comunicação. Mas por que a empresa não está crescendo? Porque a pessoa lá, vai fazer os 5 porquês, né? Porque tal área não está batendo meta. Por que tal área não está batendo meta? Porque o fulano não desdobrou a meta para o outro. Tá? Aí você vai tentar entender, você chega num ponto onde você descobre que você vai falar o seguinte, cara, mas por que você não fez essas ações aqui? Porque eu não sabia que era para fazer. Ou porque eu não entendi dessa forma. Ou seja, um problema sério e grave de comunicação. Conversando aqui, você fala assim, quando a gente fala agenda do líder, não é só o líder, claro, o líder é empresário, o líder que trabalha numa empresa, enfim, mas o líder de uma casa. Também. Um homem, uma mulher, você é líder. Então a gente Também. vê aqui, nesse ponto, a comunicação, muitas vezes, infelizmente, a gente vê alguns casais o único problema é só tudo a comunicação. Exatamente. Não consegue se comunicar Não consegue se comunicar, ou faz a leitura equivocada da comunicação, ou a falta... Porque às vezes, dentro das organizações, Daniel, quando eu não falo nada, eu tô falando, eu tô mandando uma mensagem. Qual a mensagem que eu tô mandando? Eu sou uma empresa que não comunica. Entendi. Né? Mandei a comunicação. A última empresa que eu trabalhei, que eu fiquei até 2013, quando foi o ano que eu me tornei consultor, eu lembro que a gente tava com um impasse, é uma empresa lá no ABC Paulista, que tem um negócio sindical muito forte. E eu lembro de um impasse que tava naquela negociação de dissídio, aquela coisa toda, com o sindicato e tal, rolando. E eu percebi que a nossa área estava demorando para comunicar para os funcionários que não havia uma decisão ainda. Então, aí eu questionei, eu falei, gente, mas por que a gente não comunica? Não, porque a gente não fechou ainda. Então vamos comunicar que não fechou. Que não estamos comunicando, porque não temos um número ainda, porque ainda vai ter mais alguma rodada de negociação, etc. Resultado, essa comunicação não foi feita. E quando eu não comunico, o que acontece? Alguém está comunicando. Aí começa a tal da rádio peão, que acontece numa empresa a partir de 2 pessoas já tem, né? E aí começa essa comunicação toda torta e começou a gerar um barulho gigantesco que não tinha nada a ver com o que estava na mesa da negociação. Por quê? Porque a gente abdicou de comunicar. Então, quando eu não comunico, eu estou deixando aberto, então, para você pensar o que você quiser, né? Ou eu estou deixando aberto para as pessoas criarem a comunicação que elas quiserem. Agora, se nós tivéssemos falado, pessoal, estamos reunindo todos vocês aqui para dizer que na rodada de hoje a expectativa era ter fechado o número, não fechamos. A rodada continua na semana que vem. Essa é a comunicação oficial da empresa. Pronto, todo mundo saberia. E tudo que viesse de conversa lateral aqui, as pessoas iam falar, não, pô, a empresa comunicou isso aqui. Então esse burburinho de que é X, é Y, para nós não rola e não vai colar. Show. Lê, indo um pouquinho já para a última parte, né? O último, vamos dizer assim, princípio da agenda do líder, né? Esse, não sei se é o principal ou não, mas que é o aprendizado e melhoria contínua. Difícil saber se esse é o principal ou mais importante, mas eu diria que ele é no mínimo tão importante quanto. Porque o que acontece, Daniel? Pra gente preparar para o pouso aqui, né? É muito importante criar a cultura do aprendizado e da melhoria contínua, por 2 motivos. Primeiro, o mundo hoje muda muito rápido e hoje todo mundo tem muito acesso à informação, coisa que não acontecia nos tempos, né, da geração anterior à nossa, inclusive. E a geração que vem agora, depois da nossa, dos nossos filhos, mais rápido. Porque tudo tá no espaço de um clique e tudo muito fácil de ser absorvido. Isso é bom, isso é ótimo. Mas a gente precisa fomentar isso. Então, antigamente, você ter um curso superior era suficiente. Diferencial. Exatamente. Hoje já não sei mais se entendeu? Hoje você tem um Só monte... Exato. E não pelo diploma em si, mas pelo conhecimento, né? E hoje, o que acontece? As empresas, elas passam por mudanças muito mais rápidas do que passava antigamente. Você tinha uma empresa lá na década de 80, de 90, que ela passava décadas
fazendo a mesma coisa. Hoje, esses negócios já mudam, né? Você pode ver, o seu escritório de contabilidade hoje, né? O nível de conhecimento que você precisa jurídico, legal, é muito, que extrapola até o próprio contábil. Então, nas organizações também é assim. E a gente precisa estimular essa questão do aprendizado contínuo, porque nunca nós vamos a uma organização, nunca, e eu bato nessa tecla, pode chegar num ponto de dizer o seguinte, eu já alcancei o patamar de conhecimento que eu precisava ter do meu produto, do meu serviço, do meu negócio, dos meus concorrentes, do meu mercado, que eu não preciso mais fazer mais nada para eu melhorar. Cara, isso não existe. Você precisa estar sempre melhorando, sempre pensando. Por quê? Porque se você não pensar nisso, pode ter certeza, o teu concorrente está pensando. O teu concorrente hoje está nesse momento aqui pensando o seguinte, cara, a pessoa que está nos assistindo aqui, eles têm uma fatia de mercado. O que eu faço para tomar esses clientes dele? Claro. O que eu faço para trazer eles para cá? Ele tem meta. Ele precisa viver, ele precisa crescer. Então ele está buscando, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo, ele está puxando o time. Gente, precisamos aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui. Precisa ter gente chegando, eu descobri que tem uma tecnologia, que tem uma ferramenta, que tem uma plataforma, que tem uma máquina nova, que tem um novo serviço, que tem uma demanda de mercado de um produto ou um serviço que a gente ainda não faz, mas a gente poderia começar a fazer para pegar uma fatia maior, para agregar valor para o cliente. Então essa coisa, dessa cultura do aprendizado contínuo é eterno. E eu fecho com um exemplo, um case. Tem uma empresa que eu faço todos os anos, eu faço a mediação das reuniões de ciclo de gente lá, que são as reuniões de avaliação de desempenho deles lá, e eu faço desde o nível do acionista, o presidente e tal, e vai descendo. E sempre a gente faz, e ao final daquele ciclo, a gente senta junto e fala o seguinte, para o próximo, o que nós precisamos fazer diferente? Né? O que nesse aqui nós já fizemos, que a gente não precisa fazer mais, já está ok, e o que precisa entrar de novo? E aí até a gestora brincou comigo e falou assim, pô, Leandro, mas todo ano a gente vai ter que discutir isso. Eu falei, sim. Porque, ou senão nós vamos dizer, chegamos no patamar de perfeição, não tem mais nada para melhorar, deixa tudo como está, e ano que vem a gente volta e repete tudo de novo. Não sei nem se nós vamos estar aqui no próximo ano vivo, com a empresa grande crescendo, se eu não pensar nisso. Então, é importantíssimo fomentar a cultura de aprendizado e melhoria contínua de forma, como o próprio nome diz, contínua, sem parar o tempo todo, buscando melhorias e buscando formas de melhorar. Por isso que nós estamos aqui, por isso que vocês estão ouvindo a gente aí, para que vocês possam também melhorar os processos, a estrutura, a visão, os produtos, os serviços, melhorando continuamente para continuar crescendo no mundo cada vez mais competitivo. Maravilha, gente. Então, nós falamos aqui, dando uma recapitulada, na agenda do líder, né? Quais são os princípios fundamentais que o líder tem que ter na sua agenda, vamos dizer assim. Então, a gente começa lá com a visão e estratégia, depois processos, pessoas, a estrutura organizacional, metas e resultados, cultura e valores, a comunicação, a importância da comunicação e o aprendizado e melhoria contínua. Então, assim, aqui a gente tentou passar para vocês a importância de você ter esses 8 princípios na agenda do líder, se capacitando, desenvolvendo cada passo disso daqui para ajudar você no seu dia a dia, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da sua empresa e, consequentemente, gerando maiores e melhores resultados e você sempre ampliando seus objetivos, suas metas e conquistando aquilo que você precisa. Conte com a gente, continua assistindo, vamos ter novos episódios, vamos falar sobre cultura, mais detalhado e continua seguindo a gente que tem novidades por aí. Valeu, gente, um abraço!